Muito prazer, eu sou o Último Escrivão e o meu trabalho aqui é registrar histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, já temos uma série de vídeos aqui no perfil para você conhecer. No mais, muito obrigado, clique em se inscrever, curta o vídeo e vamos ao relato. Eu nunca acreditei em maldição. Eu nunca acreditei em maldição. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, cercado por histórias que todo mundo conhecia. Falavam de lobisomens atravessando estradas em noites de lua cheia, de mulas sem cabeça correndo pelos pastos, de assombrações em cemitérios antigos e de crianças que desapareciam depois de seguirem vozes dentro da mata. Meu pai acreditava em todas. Minha mãe dizia que metade era invenção para manter as crianças dentro de casa depois do pôr do sol. Eu cresci achando que os dois exageravam, até porque quando você mora num sítio, aprende cedo que quase tudo tem uma desculpem. Aprende cedo que quase tudo tem uma explicação. Eu não disse, mas eu quero que esse vídeo seja sem cortes. Me digam se ficou muito ruim pra vocês, porque eu consigo ter uma frequência um pouco melhor de relatos se eu não editar tão bem o vídeo. Então eu invisto um pouco na ambientação, seleciono boas histórias e espero que vocês gostem. Mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Voltando. Eu cresci achando que os dois exageravam, até porque quando você mora num sítio, aprende cedo que quase tudo tem uma explicação. Galho quebrando? Pode ser tatu. Passos no telhado? Gato. Som de gente andando perto da cerca? Capivara ou cachorro do vizinho. A gente aprende a não transformar qualquer barulho em fantasma. Foi justamente isso que tornou tudo muito pior, porque nós sabíamos. Tô gripado. Porque nós sabíamos exatamente o que estava rondando o nosso sítio. Era um javali. E isso era infinitamente muito mais assustador do que qualquer lobisomem. Porque um lobisomem permitiria acreditar que tudo não passava de imaginação. Mas um javali existe. Ele deixa pegadas, quebra cercas, mata pessoas. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Tudo começou há 5 anos. Meu pai havia comprado um sítio pequeno, afastado da cidade. Era um lugar bonito. Tinha um riacho limpo, um pomar enorme, galinheiro, chiqueiro, 2 cavalos, umas 20 cabeças de gado e uma mata fechada nos fundos da propriedade. Os antigos donos fizeram apenas uma recomendação: nunca mexer naquela mata. Meu pai riu. Mata é mata. O que pode ter lá dentro? O homem que vendeu o sítio respondeu sem olhar para nós. Coisa que não gosta de visita. Achamos que ele estivesse falando das onças, ou de algum bando de javalis. Na época, os javalis estavam destruindo plantações em toda a região. Não demos importância. Nos mudamos uma semana depois. No começo foi perfeito. Minha irmã mais nova, corria pelo quintal o dia inteiro. Minha mãe fazia pão no forno de barro. Meu pai acordava antes do amanhecer para cuidar do gado. Eu ajudava em tudo. Era a vida tranquila que sempre sonhamos. Até, até aparecerem as primeiras marcas. Foi meu pai que encontrou, logo cedo. Pegadas enormes perto do riacho. Eu nunca tinha visto pegadas de javali tão grandes. Cada marca parecia do tamanho de um prato. Fundas, pesadas, como se o animal passasse centenas de quilos. Como se o animal pesasse centenas de quilos. Meu pai ficou agachado, olhando elas durante vários minutos. Depois disse: tem um macho grande andando por aqui. Chamamos um vizinho. Ele olhou as marcas e franziu a testa. Nunca vi pegada desse tamanho. Meu pai sorriu. Sempre tem um maior. Desculpem. Mas o vizinho não sorriu de volta. Antes de ir embora, ele perguntou: vocês ouviram ele durante a noite? Meu pai respondeu que não. O homem pareceu confuso. Estranho. Um bicho desse tamanho faz um barulho danado. Naquela noite, prestamos atenção. Nada. Silêncio absoluto.
Nem galhos quebrando, nem folhas, nem grunhidos, só o vento. Na manhã seguinte, o encontram... Na manhã seguinte, encontramos outra surpresa. Toda a horta estava destruída. Tomates esmagados, pés de alface arrancados, milho deitado no chão. Parecia que um trator havia passado ali. Mas havia um detalhe estranho. Nenhuma planta tinha sido comida. Tudo apenas destruído. Meu pai passou a mão na barba. Ele brincou com a horta. Aquilo não fazia sentido. Animal destrói para comer, não por diversão. Consertamos tudo. Na noite seguinte, aconteceu outra coisa. As galinhas começaram a gritar. Não era o barulho normal, era desespero. Corremos com lanternas até o galinheiro. Encontramos todas vivas. Nenhuma pena no chão, nenhum sinal de ataque, mas todas estavam espremidas num único canto, tremendo, como se alguém tivesse permanecido do lado de fora observando durante horas. Meu pai iluminou o terreno. Nada. Voltamos para casa. Quando amanheceu, encontramos pegadas em volta do galinheiro. Dezenas delas, como se o javali tivesse dado voltas durante toda a madrugada, sem tentar entrar, sem atacar, apenas andando em círculos. Minha mãe começou a ficar inquieta. Esse bicho está estranho. Meu pai respondeu. Animal acostuma com cheiro de gente. Vai embora logo. Mas ele se... Animal... Animal acostuma com cheiro de gente. Vai embora logo. Mas ele não foi. Na manhã seguinte, apareceu novamente. Na semana seguinte, apareceu novamente. Dessa vez, perto da varanda. Pegadas frescas, a menos de 2 metros da porta da cozinha. Meu pai decidiu montar armadilhas fotográficas. Instalou 3 câmeras de movimento. Uma perto da cerca, outra perto do riacho, outra na entrada da mata. Esperamos. Na primeira noite, nada. Na segunda, nada. Na terceira, uma câmera finalmente disparou. Sentamos todos na cozinha para ver as imagens. Primeira foto, nada. Segunda, nada. Terceira, o terreno vazio. Quarta, ainda vazio. Quinta, meu pai ampliou a imagem. No fundo da fotografia havia um javali, muito distante, parado. O estranho era a posição. Ele estava olhando diretamente para a câmera. Meu pai mudou para a foto seguinte. O animal estava exatamente no mesmo lugar. Mesma posição, sem mover uma única pata. Foto seguinte, igual. Outra, igual. Ao longo de 40 minutos registrados pela câmera, o javali não havia dado um único passo, nem baixado a cabeça, nem respirado. Parecia uma estátua. Meu pai desligou o computador. A câmera travou. No dia seguinte, fomos verificar. Ela estava funcionando perfeitamente. Na noite seguinte, outra câmera registrou o animal. Dessa vez, perto do pomar. Mesma coisa, imóvel, sempre olhando para a lente, sempre de frente. Meu pai resolveu caçá-lo. Chamou 2 vizinhos, homens acostumados com caça. Saíram ainda no escuro. Voltaram antes do almoço. Os 3 estavam diferentes. Ninguém falou durante vários minutos. Até que um dos vizinhos perguntou: "Você tem certeza de que só existe um?" Meu pai respondeu que sim. O homem respirou fundo, porque nós vimos o mesmo javali em 3 lugares diferentes, ao mesmo tempo. Meu pai não respondeu. O outro caçador apenas entregou uma cápsula de munição intacta. Atirei nele. Vi acertar. Ele nem virou a cabeça. Achei que tivesse errado. Cheguei perto, não tinha sangue. Nem cheiro, nem rastro. Só pegadas, voltando para trás, como se ele tivesse caminhado de marcha ré. Naquela noite, pela primeira vez, meu pai trancou todas as portas da casa antes do anoitecer. Sem dizer uma palavra, minha mãe percebeu. "Você está com medo?" Ele demorou para responder. Depois olhou pela janela na direção da mata. "Não. Estou tentando entender." Ele havia uma enorme...
E havia uma enorme diferença entre essas duas coisas. Naquela madrugada, eu acordei com um som que nunca vou esquecer. Não era um rugido, não era um grunhido. Parecia alguém respirando, bem devagar, bem pesado, do lado de fora da minha janela. Eu permaneci imóvel. A respiração continuou, lenta, profunda, como se alguma coisa gigantesca estivesse parada ali. Esperei coragem para afastar a cortina. Quando finalmente olhei, não havia ninguém. Mas na terra úmida, abaixo da janela, existia apenas uma pegada, gigante, voltada exatamente para dentro do meu quarto. A respiração continuou por quase 5 minutos. Nem mais forte, nem mais fraca. Era lenta, pesada, como se alguma coisa enorme estivesse parada do outro lado da parede apenas esperando. Eu fiquei sentado na cama sem coragem de fazer qualquer barulho. Meu quarto ficava na lateral da casa. A janela dava para um pequeno corredor de terra que terminava na mata. Não havia cerca naquele lado. Só alguns pés na banheira. Na banheira? Desculpa. Só alguns pés de bananeira e um velho pé de manga. Quando finalmente reuni coragem para abrir um pedaço da cortina, o dia já estava clareando. Não havia nada. Absolutamente nada. Só aquela única pegada, gigante, apontando para minha janela. Desci para tomar café. Meu pai já estava de pé. Antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, ele perguntou: "Você ouviu?" Aquilo me fez arrepiar. "Ouviu o quê?" Ele não respondeu imediatamente. Olhou para minha mãe e depois voltou para mim. A respiração. Senti meu estômago gelar. "O senhor também ouviu?" Eu ouvi um barulho, desculpem. "O senhor também ouviu?" Ele assentiu. Minha mãe parou de mexer o café. "Eu achei que fosse você andando lá fora." Meu pai balançou a cabeça. Não saí da cama. Minha irmã apareceu logo depois. Tinha apenas 9 anos. Sentou normalmente e começou a comer pão como se nada tivesse acontecido. Ela perguntou: "Quem era o porquinho?" Ninguém respondeu. Ela continuou: "Ele ficou olhando para minha janela." O silêncio tomou conta da cozinha. Meu pai largou a caneca. "O que você disse?" Ela deu de ombros. "O porquinho. Era grandão. Achei bem bonitinho." Minha mãe levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. "Você viu ele?" Vi." "Quando?" "De madrugada. Ele estava lá fora." Meu pai ajoelhou na frente dela. "Como era?" Ela pensou por alguns segundos. "Preto, bem grandão. Tinha uns dentões, mas os olhos eram bem estranhos." Meu pai perguntou: "Estranhos como?" Minha irmã respondeu algo que nenhum de nós esqueceu. "Pareciam olhos de gente." Naquela mesma manhã, meu pai decidiu chamar um agente ambiental da região. Achou que talvez fosse um javali escapado de algum criador ilegal. 2 homens apareceram depois do almoço. Examinaram as pegadas, mediram, fotografaram. Um deles comentou: "Se isso for mesmo um javali, nunca vi um desse tamanho." Perguntei quanto um animal daqueles poderia pesar. Ele respondeu: "Uns 150 quilos. Talvez 180. Meu pai apontou para uma cerca de madeira. "Então explica isso." Todos olharam. Um dos mourões havia sido arrancado inteiro do chão. Não quebrado, arrancado. Eu não sei o que é um mourão. Só um minutinho, por favor. Porque depende, né? Eu sou da roça. Quando eu era criança eu era de uma. Mourão ou mourões? Sítio. Mas essas coisas, cada lugar tem um tipo de nome diferente, né? Mourões. Aparentemente mourão é aquela cerca de... algumas de madeira, outras de cimento também, né? Nesse caso da história, se a cerca era de cimento, realmente o bicho era forte. Então bora lá. Um dos mourões havia sido arrancado inteiro do chão. Não quebrado, arrancado. Com raiz e tudo. Os 2 homens ficaram em silêncio. Um deles passou a mão na terra. Depois levantou devagar. "Isso não foi empurrado.
Foi puxado. Olhei para ele. Puxado? Ele assentiu. Para dentro da mata. Seguimos as marcas. O rastro desaparecia entre árvores muito antigas. Depois de uns 100 metros, encontramos outra coisa. Uma árvore caída. Era um ipê enorme. O tronco tinha quase 1 metro de largura. A gente passou vários minutos examinando. Não caiu por causa do vento. Como sabe? Ele mostrou a base. A madeira estava toda marcada, cheia de riscos profundos. 4 sulcos paralelos, como se alguma coisa tivesse cravado presas enormes ali. Meu pai respirou fundo. Dente? O homem não respondeu. Apenas continuou olhando. Quando voltamos para casa, um deles falou baixinho. Se eu fosse vocês, não deixava a criança brincar perto da mata. A notícia espalhou pela vizinhança. Nos dias seguintes, apareceram vários curiosos. Cada um contava uma história diferente. Isso aqui é normal no interior. Cada um contava uma história diferente. Um dizia que havia visto um javali atravessar a estrada sem fazer barulho, outro jurava que um cachorro desaparecera depois de persegui-lo. Um senhor bem velho ouviu tudo em silêncio. Só resolveu falar quando todos já estavam indo embora. Vocês estão procurando o bicho errado. Meu pai perguntou o que ele queria dizer. O velho respondeu. Faz muitos anos, mas aconteceu a mesma... Desculpem. Faz muitos anos... Não, aí tá escrito errado também. Faz muitos anos aconteceu a mesma coisa. Ah, entendi. Faz muitos anos aconteceu a mesma coisa. Todo mundo caçou o javali. Nunca encontraram. Mas as famílias começaram a ir embora. Casa por casa. Sítio por sítio. Até a região ficar vazia. Meu pai cruzou os braços. E o que aconteceu com o animal? O velho olhou para a mata. Continua aí. Naquela noite, meu pai fez algo que nunca tinha feito. Dormiu com a espingarda ao lado da cama. Minha mãe reclamou. Ele respondeu apenas, é por garantia. Por volta de 2 horas da manhã, acordamos com um estrondo. Parecia uma batida contra a parede da cozinha. Depois outra e depois outra. A casa inteira tremia. Meu pai levantou correndo. Pegou a lanterna e eu fui atrás. Quando abrimos a porta, vimos a parede da cozinha marcada. Havia barro espalhado e uma marca arredondada, como se alguma coisa muito pesada tivesse batido ali com a cabeça. Meu pai iluminou o quintal e nada. Então ouvimos outro impacto, agora vindo do celeiro. Corremos, outro. Depois, outro. Quando chegamos, o silêncio voltou. Vocês ouviram esse barulho? Meu Deus do céu. Até perdi o foco aqui. Depois outro, quando chegamos. Quando chegamos, o silêncio voltou. Abrimos a porta do celeiro, os cavalos estavam enlouquecidos. Relinchavam, tentavam quebrar as baías. Um deles chegou a se jogar contra a madeira. Credo, véi. Meu pai nunca tinha visto aquilo. Enquanto tentávamos acalmá-los, ouvi um som atrás de nós. Algo parecido com um casco raspando no chão. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Mas uma das vacas permanecia olhando fixamente para a porta aberta. Qualquer animal olhando para o nada já dá medo. E não sei se vocês sabem, mas... como eu falei, eu sou do interior. Javali, porco do mato, independente da espécie, é um bicho extremamente perigoso e extremamente agressivo. Tanto que lá no interior, a galera até costuma contar muita história sobre eles na época da quaresma. Dizem que eles aparecem todos com pelos bem pretos, com olhos vermelhos. Graças a Deus, eu nunca vi isso na quaresma e espero que seja só lenda. Mas realmente, deixando o terror de lado, javali em si é um bicho muito perigoso que dá medo. Te garanto que se você vê numa encruzilhada à noite, o tamanho daquele bicho, igual o rapaz falou, de 150 quilos, 150 a 180, em pé, te encarando, não é pra qualquer um, não. Mas bora lá. Não havia ninguém, né? Mas uma das vacas permaneceu olhando, sem piscar, sem mastigar, ela simplesmente olhava. Meu pai também percebeu. Iluminou a entrada.
foi quando vimos 2 orelhas pretas, muito altas. A história tá exatamente como as que eu sempre ouvi, cara. Desaparecendo atrás da parede externa do celeiro. Meu pai saiu correndo. Eu atrás. Damos a volta inteira. E nada. Nenhum único animal. Mas haviam pegadas frescas. Grandes, profundas. E todas elas terminavam exatamente na parede. Como se o javali tivesse caminhado até ali e simplesmente deixado de existir. Aí complica, porque um bicho de 150 quilos sumir do nada, não tem como. E uma coisa interessante que o rapaz falou também de novo foi sobre as orelhas dele. Na roça, a gente sempre ouvia histórias sobre as orelhas do bicho. Diziam que quando ele andava ou corria, as orelhas batiam tão forte uma na outra e elas eram tão grandes que elas chegavam a soar como palmas. Eu lembro de ser criança e me contarem isso. Meu pai ficou imóvel durante vários segundos. Depois falou algo que nunca imaginei ouvir dele. Amanhã nós vamos embora. Minha mãe respondeu na mesma hora. Finalmente. Meus pais... Mas meu pai balançou a cabeça lentamente. Se ele deixar... Mas meu pai balançou a cabeça lentamente. Se ele deixar. Naquele instante, pensei que meu pai estivesse cansado, estressado, talvez impressionado com tudo aquilo. Hoje, eu sei que aquela frase nunca foi dita por medo. Foi dita porque ele já tinha percebido uma coisa que o resto da família ainda não havia entendido. Nós nunca encontrávamos o javali por acaso. Era ele quem sempre encontrava a gente. Meu pai acordou antes do sol nascer. Normalmente ele acordava por volta das 5. Naquela manhã, às 4 já estava colocando as malas na caminhonete. Minha mãe não discutiu, nem perguntou para onde iríamos. Ela apenas começou a guardar as roupas, documentos e o pouco dinheiro que mantínhamos em casa. A única pessoa que parecia não entender a gravidade da situação era minha irmã. Ela perguntava por que estávamos viajando tão cedo. Meu pai mentiu. Vamos passar uns dias na casa da sua avó. Ela sorriu. E o porquinho? Meu pai congelou. O que tem ele? Ele vai ficar triste. Ninguém respondeu. Às 6 da manhã, a caminhonete estava carregada. Meu pai colocou a chave, girou, o motor morreu. Tentou outra vez, nada. Abriu o capô e tudo parecia normal. A bateria era nova, o tanque estava cheio, mesmo assim, o veículo simplesmente se recusava a funcionar. Meu pai começou a ficar nervoso. Foi buscar o trator. Ligou na primeira tentativa. Respiramos aliviados. Vamos com ele até a estrada. Lá, alguém reboca a caminhonete. Mas o trator andou menos de 50 metros e o motor apagou sozinho. Nunca mais voltou a ligar. Meu pai ficou olhando para aquele painel durante quase um minuto inteiro. Depois, saiu sem dizer uma palavra. A primeira vez que eu vi meu pai realmente assustado foi naquele instante. Ele não xingou, não chutou o pneu, não tentou consertar. Apenas olhou lentamente para a mata, como se soubesse exatamente quem estava fazendo aquilo. Sem telefone, sem internet, sem carro. A cidade mais próxima ficava a quase 15 quilômetros dali. Meu pai decidiu ir a pé. Dois vizinhos costumavam passar pela estrada durante a manhã. Ele conseguiria ajuda. Antes de sair, chamou apenas a mim. Escuta, se eu não voltar antes de escurecer, não abre a porta para ninguém. Achei exagero. Nem para o senhor? Ele respirou fundo, principalmente se eu voltar depois que anoitecer. Não entendi. Perguntei por quê, e ele demorou alguns segundos para responder. Porque eu não sei se ainda vou ser eu. Fiquei olhando enquanto ele desaparecia pela estrada de terra. Foi a última vez que vi meu pai durante o dia. A manhã passou lentamente. Minha mãe tentava parecer calma. Preparava o almoço, lavava a louça, organizava roupas, mas toda hora olhava pela janela. Minha irmã desenhava na varanda. Pouco depois do meio-dia, ela entrou correndo. Segurava uma folha de papel. Olha! Entregou o desenho para minha mãe. Era um retrato da nossa casa. Nós 4 na varanda. E um javali enorme atrás da cerca. Minha mãe perguntou: Foi você quem desenhou? Ela respondeu sorrindo: Não, ele. Minha mãe empalideceu. Quem?
O porquinho. Disse que eu, disse que eu esqueci os olhos. Olhei imediatamente para o papel. O animal tinha olhos completamente humanos, não desenhados como os olhos de bicho. Olhos de gente. Íris, pupilas, expressão. Pareciam estar olhando diretamente para quem segurava a folha. Minha mãe rasgou o desenho na mesma hora. Minha irmã começou a chorar. Ele vai ficar bravo. Foi a primeira vez que minha mãe perdeu a paciência. Nunca mais fala desse bicho. Minha irmã respondeu baixinho, entre lágrimas. Ele falou que você ia gritar comigo. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Minha mãe ajoelhou diante dela. Quem falou isso? Ela apontou para a janela da cozinha. Ele. Corremos até lá e não havia ninguém. Mas haviam marcas profundas de barro. Pegadas grandes, frescas, como se um animal tivesse permanecido ali durante vários minutos, observando a cozinha. Às 3 da tarde, começou a chover. Não era uma chuva forte, só aquela garoa fina do interior. Mesmo assim, dava para ouvir claramente qualquer movimento do lado de fora. Foi por isso que estranhamos. Nenhum pássaro cantava, nenhum sapo, nem cigarra. A mata inteira havia ficado muda. Minha mãe percebeu antes de mim. Está ouvindo? Balancei a cabeça. O quê? Justamente isso. Nada. Quando você mora no campo, aprende que o silêncio absoluto não existe. Sempre existe algum som. Inseto, água, vento. Naquele momento, não havia absolutamente nada. Então ouvimos. Não na porta, na janela. 3 batidas secas. Como se alguém encostasse algo duro no vidro. Corri até a cozinha, não havia ninguém. Só uma marca circular de vidro embaçado pela chuva. Parecia uma marca de um focinho. Minha mãe fechou todas as cortinas, sem dizer uma palavra. Anoiteceu. Meu pai não voltou. Às 7 horas da manhã, às 7 horas, minha mãe acendeu todas as luzes da casa. Às 8, apagaram sozinhas. A energia caiu. Peguei lanternas, velas. Enquanto acendíamos tudo novamente, ouvimos um grunhido. Pela primeira vez, baixo, muito baixo, tão grave que parecia fazer o chão vibrar. Como eu falei, o bicho é tão pesado que o grunhido dele realmente, dependendo da distância que você tá, vai fazer o chão dar uma vibrada. Tão grave que parecia fazer o chão vibrar. Não vinha da frente, nem dos fundos. Parecia estar embaixo da casa. Nossa casa era antiga, construída sobre pequenos pilares de concreto. Existia um espaço sob o assoalho, pouco mais de meio metro. Nunca imaginei que algum animal pudesse entrar ali, mas o som vinha exatamente debaixo dos nossos pés. Depois ouvimos passos, lentos, pesados, andando sobre o piso da sala, como... Cadê? Andando sobre o piso da sala. Cada passo fazia a madeira estalar. Minha irmã começou a chorar. Minha mãe a abraçou. Eu permaneci imóvel. Os passos continuaram, da sala para a cozinha, da cozinha para o corredor. Do corredor, pararam exatamente sob o quarto dos meus pais. Silêncio. Então, um único golpe. Pum! A cama tremeu. Outro, como se alguma coisa enorme estivesse tentando atravessar o assoalho. Minha mãe rezava baixinho. Minha irmã tampava os ouvidos. Eu segurava uma enxada sem acreditar que aquilo pudesse servir para alguma coisa. Foi quando ouvimos uma voz. Não humana, mas também não animal. Era um som rouco, atrasado. Parecia alguém tentando falar sem saber usar a própria garganta. Uma única palavra. Devagar, quase sussurrada. Abre. Meu sangue congelou. Olhei imediatamente para minha mãe. Ela também tinha ouvido, porque seu rosto perdeu toda a cor. A voz repetiu, mais clara dessa vez. Abre. Aquilo era impossível. Javali não fala. Javali não imita a gente. Javali não pede para entrar. E justamente por isso, naquele instante, eu preferia 1000 vezes acreditar que fosse um lobisomem, porque um lobisomem faria sentido. Mas aquilo era apenas um javali.
E era exatamente isso que tornava tudo infinitamente pior. A voz ficou repetindo a mesma palavra, sempre do mesmo jeito. Arrastada. Como se cada sílaba exigisse um esforço enorme. Abre. Silêncio. Depois outra vez. Abre. Não sei se o som tá saindo aqui. Minha mãe abraçou minha irmã com tanta força que a menina começou a reclamar de dor. Ninguém respondeu. Ninguém respirava direito. O som parecia subir pelas vigas da casa. Primeiro vinha debaixo do quarto, depois da cozinha, depois da sala, como se aquela coisa estivesse andando sob o assoalho, procurando alguma entrada. Foi então que escutamos outro ruído. Não vinha de baixo, vinha do telhado. Um peso enorme caiu sobre as telhas. A madeira gemeu. As telhas deslizaram alguns centímetros e minha mãe olhou para cima. Eu também. Era impossível um javali subir no telhado. Mesmo um animal muito grande, não havia como. Mas os passos começaram. Lentos, pesados, caminhando exatamente sobre as nossas cabeças. Cada passo fazia cair um pouco de poeira entre as frestas do forro. Minha irmã começou a repetir baixinho. Ele nunca faz isso. Minha mãe olhou imediatamente para ela. Como assim? A menina parecia nem perceber que estava falando. Continuava olhando para o teto. Ele só fica olhando. Hoje ele está bravo. O som parou exatamente sobre a sala. Depois, silêncio. 5 segundos, 10 segundos, 15. Então aconteceu uma coisa que destruiu qualquer esperança de que estivéssemos lidando com um animal comum. Alguma coisa começou a andar pelo telhado, com 4 patas. Parou e continuou com 2. O ritmo mudou completamente. Não era mais um peso distribuído de um quadrúpede. Agora eram passos, como de uma pessoa muito pesada caminhando lentamente sobre as telhas. Meu coração disparou. A voz voltou. Dessa vez não veio do chão, nem do telhado. Veio da varanda. Abre. 3 batidas na porta da frente. Minha mãe deu um salto. Minha irmã sorriu. Sorriu? Oxe. Como se estivesse reconhecendo alguém. Ele veio embora. Minha mãe tampou imediatamente a boca dela. As batidas voltaram, mais fortes. Sinceramente, eu não entendi essa parte. Depois uma pausa. E uma voz, dessa vez perfeitamente humana. Maria? Era meu pai. A voz dele. Graças a Deus, tá doido? A voz dele. Sem diferença alguma. Abre. Voltei. Minha mãe começou a andar em direção à porta. Eu acabei de lembrar. Eu segurei seu braço. Espera. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. É seu pai. Balancei a cabeça. Ele disse que não era para abrir se voltasse depois de escurecer. Ela ficou imóvel. Do outro lado da porta, a voz insistiu. Está frio. Ah, sei. Acabou. Não é o cara, não. Abre. A maçaneta começou a girar lentamente. Não com força. Como alguém tentando entrar educadamente. Depois ouvimos uma batida seca. Parecia um casco. Uma depois da outra. O bicho faz a voz do pai dele, bate na porta com casco. Nossa senhora. Como se alguma coisa pesada estivesse mudando o peso do corpo de um lado para o outro. Meu pai nunca pisaria daquele jeito. A voz chamou novamente. Filho. Agora era diretamente para mim. Eu trouxe ajuda. Abre. Olhei pela fresta da janela. A chuva ainda caía. Consegui enxergar apenas um pedaço da varanda. Não havia ninguém, mas a sombra de alguma coisa enorme cobria quase toda a porta. Muito maior que um homem. Muito maior que meu pai. Mesmo assim, a voz continuava sendo dele. Foi então que ouvimos o carro. Ao longe. Um motor. Luzes atravessaram a floresta. A sombra diante da porta permaneceu imóvel. Depois ouvimos um grunhido. Muito baixo. Quase irritado. A maçaneta parou de girar. Silêncio. Quando os faróis se aproximaram da casa, a sombra desapareceu. As batidas cessaram. A respiração pesada sumiu. Minha mãe abriu apenas uma fresta da cortina. Uma caminhonete da polícia rural procurava diante
Parava diante do portão. 2 policiais desceram e atrás deles vinha o meu pai, encharcado, coberto de barro. Corremos para abrir a porta. Meu pai entrou sem dizer uma palavra. Abraçou minha mãe, depois olhou para mim. Vocês abriram? Respondi que não. Ele fechou os olhos, como alguém que acabara de escapar de alguma coisa. Os policiais fizeram perguntas. Meu pai contou sobre o javali. Mostrou as pegadas, as cercas destruídas, as batidas na casa. Os homens trocaram olhares. Um deles comentou: deu até um alívio agora. Um deles comentou: deve ser um macho muito agressivo. O outro perguntou: onde vocês ouviram ele pela primeira vez? Meu pai apontou para a varanda. Os policiais saíram com lanternas. Nós observamos pela janela. Um deles iluminou o chão. Chamou o companheiro e os dois ficaram parados olhando para alguma coisa. Meu pai saiu para ver. Quando voltou, estava completamente branco. Perguntei o que havia acontecido. Ele apenas respondeu: não eram pegadas. Como assim? Ele engoliu seco. Eram marcas de joelhos. Meu corpo inteiro arrepiou. Joelhos? Ele assentiu. Alguma coisa muito pesada ficou ajoelhada na porta da casa. Se o bicho ficou ajoelhado e estava maior que a porta? Os policiais decidiram esperar amanhecer para procurar o animal. Dormiram na sala, com espingardas carregadas, óbvio, né? Pela primeira vez em muitos dias, pensei que estávamos seguros. Achei que 4 adultos armados seriam suficientes. Eu estava completamente enganado, porque exatamente às 3h13 da madrugada, ouvimos um dos policiais chamar o outro em voz baixa. Vem ver isso. Todos acordaram. Fomos até a janela. O policial apontava para a lama do quintal. Havia pegadas, centenas delas, grandes, pequenas, fundas, rasas, todas iguais, todas de javali. Saíam da mata, davam a volta completa na casa e voltavam para a mata, como se dezenas de animais tivessem cercado nossa propriedade durante a noite. Mas havia um detalhe que fez um dos policiais perder completamente a cor do rosto. Todas as pegadas estavam exatamente umas sobre as outras. Como se o mesmo javali tivesse repetido o mesmo caminho, centenas de vezes, sem errar um único centímetro, sem desviar um único passo, sem deixar uma única marca diferente. Naquele momento, até os policiais entenderam que aquilo não podia ser explicado, e o pior ainda estava por vir. Os 2 policiais passaram a madrugada inteira acordados. Ninguém dormiu, ninguém sequer tirou os olhos das janelas. Quando o céu começou a clarear, um deles resolveu seguir o rastro. Meu pai insistiu para ir junto. Os 2 desapareceram entre... então eles não deixaram. Os 2 desapareceram entre as árvores, enquanto o outro policial permanecia conosco. Foi um policial... Entendi. Passou meia hora, depois 1 hora. Nenhum dos 2 voltou. O policial que ficou começou a andar de um lado para o outro. Pegou o rádio, chamou os companheiros. Só havia estática. Tentou o celular, sem sinal. Olhou para minha mãe e disse: vou atrás deles. Ela pediu que ele não fosse sozinho. Ele respondeu: se acontecer alguma coisa, cada minuto conta. Saiu correndo matar dentro. Foi a última vez que vimos aquele homem. Esperamos 1 hora, 2. O sol já estava alto. Quando ouvimos um disparo. Depois outro. Silêncio. Mais nada. Meu pai não aparecia. Os policiais também não. Minha mãe tomou uma decisão. Vamos embora a pé. Pegou uma mochila, água, algumas roupas, mandou minha irmã colocar um casaco e eu peguei uma enxada. Cara, não tô vendo saída pra essa família, ué. Era ridículo, mas me fazia sentir menos indefeso. Saímos pela estrada. A cidade ficava a quase 15 quilômetros. Não chegamos nem ao 1º quilômetro. Minha irmã parou de andar. Ficou olhando para o mato. Ele está seguindo. Minha mãe puxou sua mão. Continua andando. Ela não saiu do lugar. Ele não quer que a gente vá. Olhei para onde ela apontava
Entre duas árvores havia uma mancha escura, muito baixa, muito larga, imóvel. Quando pisquei, não havia mais nada. Continuamos andando. O silêncio da mata era insuportável. Nem pássaros, nem vento, só nossos passos. Depois de alguns minutos, comecei a sentir um cheiro muito forte. Terra molhada, misturada com ferrugem, e um odor animal, pesado. Meu avô dizia que todo caçador aprende a reconhecer cheiro de javali antes mesmo de vê-lo. Era exatamente aquele cheiro, cada vez mais intenso. Minha mãe também percebeu. Está sentindo? Balancei a cabeça. Minha irmã respondeu antes de mim. Ele está perto. Foi então que ouvimos galhos quebrando. Do nosso lado. Nossa senhora. Falta um pouquinho de pontuação aqui. Foi então que ouvimos galhos quebrando do nosso lado esquerdo. Depois, minha mãe acelerou o passo. Os galhos continuaram, sempre acompanhando a gente, nunca se aproximando, mas também nunca se afastando, como se alguma coisa enorme estivesse caminhando paralela à estrada. Depois o mesmo som surgiu ao lado direito, agora dos dois lados, ao mesmo tempo. Parecia impossível. Nenhum animal conseguiria estar em dois lugares, mas os galhos quebravam sincronizados. Esquerda, direita, esquerda, direita. Minha mãe começou a rezar. Eu apertava o cabo da enxada até os dedos doerem. Então tudo parou. Silêncio absoluto. Respirei aliviado. Foi cedo demais, porque alguma coisa saiu da mata. Não correu, não atacou. Apenas caminhou lentamente até a estrada. O javali. Pela primeira vez, o vimos inteiro. E até hoje, não consigo explicar seu tamanho. Ele era maior do que qualquer boi que meu pai já criara. O dorso quase alcançava meu peito. Os pelos eram negros, longos, molhados. As presas pareciam facas amareladas, mas não foram elas que prenderam minha atenção. Foram os olhos. Minha irmã estava certa. Não eram olhos de animal. Havia consciência ali. Uma inteligência fria, calculista. Eu olhava para cada um e ele olhava para cada um de nós como um homem observa desconhecidos entrando em sua casa. Não havia raiva, nem fome, só observação. O javali deu mais um passo, depois outro, sem qualquer pressa. Minha mãe nos colocou atrás dela, como se pudesse proteger dois filhos daquele monstro. O animal parou no meio da estrada, baixou lentamente a cabeça. Achei que fosse atacar, mas não. Ele apenas cheirou o chão, depois levantou o focinho, olhou novamente para nós e fez um movimento que nenhum de nós conseguiu esquecer. Sorriu. Mano, não havia outra palavra. Os cantos da boca se abriram de uma forma impossível para um javali, lentamente, como se estivesse imitando um sorriso humano. Minha mãe soltou um grito. Na mesma hora, o animal disparou. Que cena bizarra, cara. Nunca vi nada daquele tamanho correr tão depressa. Parecia uma pedra sendo lançada. Meu primeiro impulso, foi empurrar minha irmã para fora da estrada. O javali passou entre nós, tão perto que senti o calor do corpo dele, mas não nos atingiu. Continuou correndo. Desapareceu entre as árvores. Ficamos alguns segundos sem entender. Se queria nos matar, por que não atacou? Então ouvimos um grito, muito longe, vindo da direção do sítio. Era um homem. Um único grito, curto, desesperado. E depois, o silêncio. Minha mãe fechou os olhos. Meu Deus. Voltamos correndo. A lógica dizia para fugir, mas aquele grito podia ser do meu pai, ou de um dos policiais. Quando alcançamos o quintal de casa, encontramos apenas uma viatura vazia. As portas abertas, os rádios ligados, as armas continuavam dentro do carro. Nenhum policial abandonaria uma arma. Nunca. Seguimos o rastro até a varanda. Havia barro espalhado por toda parte e marcas profundas no chão. Não eram pegadas, eram sulcos, como se alguma coisa muito pesada tivesse sido arrastada. Os sulcos iam da varanda até a mata, sem uma gota de sangue, sem um sinal de luta. Só aquele rastro desaparecendo entre as árvores.
Minha mãe começou a chorar. Eu queria acreditar que meu pai ainda estava vivo, mas no final, uma parte de mim já entendia uma coisa. Aquele javali não matava suas vítimas onde eram encontradas. Ele... Nossa, ele levava. E ninguém jamais voltava. Foi quando minha mãe segurou minha mão, olhou para a entrada da mata e disse baixinho. E disse baixinho como quem repetia algo ao ouvido de outra pessoa. Agora ele quer a família inteira. Minha mãe nunca foi uma criança de investir em histórias. Era justamente isso que me assustava. Ela tinha 9 anos, ainda brincava de boneca, tinha medo do escuro, dormia com o abajur aceso. Acho que eu li errado. Minha irmã, desculpem. Minha irmã nunca foi uma criança que inventava histórias. Tinha medo do escuro, dormia com o abajur aceso, mas desde que aquele javali apareceu, parecia saber coisas que ninguém havia contado. Olhei para ela. Menina doente, ué? Como você sabe disso? Ela continuava encarando a mata, porque ele falou. Minha mãe segurou seus ombros. Quando? Agora. Onde ele está? Minha irmã apontou lentamente para o meio das árvores, esperando. Minha mãe tomou a decisão mais difícil da vida dela. Entrou na casa, pegou apenas uma mochila, algumas garrafas de água, os documentos, uma fotografia da família, depois voltou para a varanda. Nós vamos embora. E o pai? Ela começou a chorar. Se ele estiver vivo, ele vai procurar a gente. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe admitir que talvez nunca mais víssemos meu pai. Saímos correndo pela estrada, sem olhar para trás, sem falar uma palavra. Andamos quase 1 hora. O sol já estava forte. O calor começava a incomodar. Minha irmã foi a primeira a perceber. Ele parou. Olhei para trás. A estrada estava completamente vazia. Respirei aliviado. 5 segundos depois, ouvi um grunhido. Não atrás, não na nossa frente. Levantei os olhos. O javali estava parado bem no meio da estrada. Outra vez. Como se jamais tivesse saído dali. Era impossível. Não havia nenhum caminho por onde ele pudesse ter passado sem cruzar conosco. Mesmo assim, ali estava, imóvel, esperando. Minha mãe pegou uma pedra, foi um impulso, e arremessou com toda a força. A pedra acertou o focinho do animal. Nenhuma reação, nem um piscar, nenhum movimento. Parecia que a pedra tinha batido numa árvore. Então, ele deu um passo, muito devagar, depois outro. Minha mãe nos puxou para dentro do mato. Começamos a correr entre as árvores. Galhos batiam no rosto, espinhos rasgavam nossas roupas. Minha irmã tropeçava o tempo todo. Atrás de nós, nenhum som. E isso era pior. Um animal daquele tamanho deveria fazer um estrondo correndo, mas não. Era silencioso. Completei quase 100 metros antes de criar coragem para olhar. O javali continuava atrás, na mesma velocidade, andando, sem correr. Mesmo assim, a distância entre nós diminuía. Meu coração disparou. Aquilo simplesmente não era possível. Nós corríamos e ele caminhava, e ainda assim nos alcançava. Encontramos uma cerca de arame antiga, passamos por baixo, minha mãe ajudou minha irmã. Eu fui o último. Quando levantei a cabeça, o javali havia parado do outro lado. Pela primeira vez, ele não atravessou. Ficou apenas olhando. Respirei aliviado, minha mãe também. Foi cedo demais. O animal virou lentamente a cabeça para o lado, como alguém que escuta alguma coisa distante. Depois, olhou outra vez para nós e deu meia volta. Voltou para dentro da mata e desapareceu. Ficamos sem entender. Por que ele desistiria? Descobrimos a resposta poucos minutos depois. A cerca marcava o limite da nossa propriedade. Nós havíamos entrado no sítio do vizinho, o Sr. Ernesto. Morava sozinho, devia ter quase 80 anos. Encontramos a casa aberta. Chamamos, mas ninguém respondeu. Entramos e o café ainda estava quente. Uma panela permanecia no fogão, o rádio ligado, mas o velho havia desaparecido. Como meu pai, como os policiais, como se tivesse levantado da cadeira e saído andando, sem motivo. Minha mãe chamou várias vezes, mas silêncio. Foi minha irmã que encontrou, nos fundos da casa, perto do curral, uma bengala, caída no chão. Reconhecemos imediatamente. Era do Sr. Ernesto.
Desculpa. Ao lado dela havia apenas uma coisa, uma pegada, gigante, voltada para a mata. Minha mãe fechou os olhos. Meu Deus. Resolvemos esperar ali até aparecer alguém. Passaram 2 horas e ninguém. No fim da tarde, ouvimos uma caminhonete. Corremos para a estrada. Era um produtor rural da região. Parou imediatamente ao nos ver. Minha mãe entrou em desespero. Contou tudo. O homem ouviu em silêncio. Depois perguntou apenas: "Vocês são do sítio do Almeida?" Ela respondeu que sim. Ele abaixou a cabeça. Faz anos que eu dizia para ninguém comprar aquela terra. Minha mãe perguntou o porquê. Ele respirou fundo. Porque ninguém consegue ficar lá. Entramos na caminhonete. Achei que finalmente tudo havia terminado. Enquanto o veículo ganhava velocidade, olhei pela janela. A estrada ficava para trás. A mata também. Então vi, entre as árvores, o javali parado, observando a caminhonete ir embora. Muito distante. Mesmo assim, consegui enxergar seus olhos. Ele não parecia bravo e nem frustrado. Parecia paciente, como alguém que sabe que não precisa correr atrás de quem vai voltar sozinho. Naquele instante, senti um arrepio impossível de explicar, porque pela primeira vez desde o início de tudo, tive a impressão de que fugir daquelas terras não significava escapar dele, significava apenas levar alguma coisa conosco. A viagem até a cidade durou pouco mais de 40 minutos. Nenhum de nós falou durante o caminho. O produtor rural olhava para o retrovisor a cada poucos segundos. Parecia tão nervoso quanto nós. Quando finalmente chegamos à delegacia, minha mãe contou tudo, do começo ao fim. O delegado ouviu pacientemente. Fez anotações, perguntou sobre meu pai, sobre os policiais, sobre o Sr. Ernesto. Depois fez a pergunta que eu já esperava. Vocês viram alguém atacar essas pessoas? Minha mãe respondeu que não. Então vocês só ouviram barulhos e encontraram rastros? Ela assentiu. O delegado respirou fundo. Pode ter sido um grupo criminoso usando a história do javali para afastar moradores. Naquele momento, quase concordei. Era uma explicação lógica, muito melhor do que acreditar no que tínhamos visto. Até que um policial entrou na sala. Trazia um envelope. Encontraram isso perto do sítio. Colocou uma fotografia sobre a mesa. Era uma imagem aérea da propriedade, tirada por um drone usado nas buscas. No centro da fotografia aparecia a nossa casa, as cercas, o pomar, o curral e uma coisa que ninguém conseguiu explicar. Em volta da casa existia um círculo perfeito de terra havia um círculo perfeito de terra revolvida, como se alguma coisa muito pesada tivesse caminhado centenas de vezes ao redor da construção. Sempre no mesmo trajeto, sempre na mesma distância. O delegado ficou em silêncio, virou a fotografia, não disse mais nada. As buscas continuaram durante 4 dias. Encontraram a caminhonete do meu pai, encontraram o boné de um dos policiais, a bengala do Sr. Ernesto, nada mais. Nenhum corpo, nenhuma gota de sangue, nenhum sinal de luta. Era como se as pessoas simplesmente deixassem de existir. No 5º dia, as buscas foram encerradas. Os casos passaram a ser tratados como desaparecimento. Para a polícia, meu pai nunca foi atacado. Apenas desapareceu. Nos mudamos para a casa da minha avó. Aos poucos, tentamos seguir a vida. Minha mãe conseguiu emprego, voltei a estudar, minha irmã voltou para a escola. Durante algumas semanas, parecia que tudo finalmente havia acabado. Até que começaram os sonhos. Sempre iguais. Eu caminhava pela mata do antigo sítio, sem medo, como se conhecesse cada árvore. Ao longe, ouvia um javali respirando. Nunca o via, mas sabia exatamente onde ele estava. Quando acordava, sempre sentia o cheiro de terra molhada dentro do quarto. Mesmo em dias completamente secos. Achei que fosse trauma. O psicólogo dizia a mesma coisa. Você passou por uma situação extrema. Seu cérebro ainda tenta esquecer, seu cérebro ainda está tentando processar. Quis acreditar nisso. Durante algum tempo funcionou, até minha irmã começar a desenhar de novo. Ô menininha difícil, hein? Ela passava horas em silêncio, rabiscando folhas. Um dia, peguei um dos desenhos. Era a nossa antiga casa, mas havia um telhado novo.
Ao lado do javali apareciam 4 pessoas. Meu pai, os policiais, o senhor Ernesto, estavam todos de pé, atrás do animal. Minha irmã desenhava os 4 sorrindo. Perguntei por que eles estavam ali. Ela respondeu naturalmente: porque agora eles moram com ele. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Ela deu de ombros. Eles ajudam ele a achar o caminho. Mostrei o desenho para minha mãe. Ela queimou todas as folhas naquela mesma noite. Nunca comentou no assunto. Nunca comentou o assunto. Os meses passaram, minha irmã parou de falar sobre o javali, achamos que finalmente estava esquecendo. Até o aniversário de 10 anos dela. A festa foi simples, só a família. Quando todos foram embora, encontrei minha irmã sentada na varanda olhando para a rua. Perguntei o que fazia e ela respondeu baixinho: ele veio. Olhei imediatamente. Não havia ninguém. Ela continuou: mas hoje ele ficou longe. Perguntei onde. Ela apontou para o fim da rua. Havia apenas um poste, nada mais. Respirei aliviado. Ela então completou: ele falou que ainda não é minha vez. Naquela noite, ninguém dormiu. Os anos passaram, minha irmã nunca mais mencionou o assunto. Terminou a escola, entrou na faculdade, casou, começamos a acreditar que tudo tinha ficado para trás. Não é possível também, cara. Tanto tempo depois. Até recebermos uma ligação. Era o marido dela. A voz dele tremia. Ela sumiu. Achei que fosse um sequestro. Corremos até a casa deles, a porta estava aberta. O carro permanecia na garagem, o celular sobre a mesa, a bolsa no sofá. Não havia sinal de arrombamento, nem de luta, somente uma janela aberta. E no jardim, uma única pegada, gigante, voltada para dentro da casa. A polícia investigou durante meses. Nunca encontraram minha irmã. Exatamente como aconteceu com meu pai. Exatamente como aconteceu com todos os outros. Hoje, tenho 42 anos. Passei metade da vida tentando convencer a mim mesmo de que aquilo foi um delírio coletivo. Não é possível que vai acabar assim. Um trauma, uma sequência absurda de coincidências. Até a semana passada. Moro em um apartamento no 10º andar, no centro da cidade. Aqui não existem matas, nem sítios, nem javalis. Na madrugada de terça-feira, acordei com um som que não ouvia há quase 20 anos. Uma respiração lenta, pesada, do lado de fora da janela. Meu apartamento fica no 10º andar. Não existe sacada. Não existe lugar onde um animal pudesse ficar. Mesmo assim, a respiração continuava. Criei coragem, afastei a cortina e não havia nada. Olhei para baixo e na calçada, iluminado apenas pela luz fraca dos postes, estava um único javali, enorme, imóvel. Mesmo daquela altura, eu senti que ele olhava diretamente para mim, não para o prédio, não para a janela, para mim. Fiquei paralisado. Então ele fez exatamente o mesmo movimento que eu vi 30 anos antes. Abriu lentamente a boca, num sorriso impossível. Depois, virou as costas e caminhou calmamente pela rua, como se nunca tivesse ido embora. Na manhã seguinte, desci para trabalhar tentando convencer a mim mesmo de que havia sonhado, até encontrar uma coisa diante da porta do meu apartamento. Terra. Um pequeno monte de terra úmida, e no meio dela, marcada com perfeição, a metade de uma pegada de javali. Não era uma pegada completa. Parecia que o animal havia colocado apenas uma pata dentro do apartamento, como quem quer mostrar que quando decidiu me seguir desde aquele sítio, ele nunca precisou correr atrás de mim, porque eu já tinha levado o caminho até ele. Mano, que bicho é esse, cara? Como assim? A história acabou. Olha, no início do vídeo eu falei que, assim, eu tenho medo de javalis, assim como você também deveria ter, caso não tenha. Mas esse aqui, eu tô pensando muito na questão desses olhos. Imaginar um javali, que já é um bicho complicado, com olhos humanos, e o bicho buscou ele 20, 30 anos depois no apartamento.
Rapaz, vou encerrar por aqui, que eu acho que hoje o vídeo já tá gigantesco. Se você chegou até aqui, me faz o grande favor de comentar o que achou desse vídeo, o que eu posso melhorar. Sei que a minha narração não é muito boa ainda, eu falo um pouco embolado, a minha dicção é ruim, eu gaguejo bastante e aparentemente não sei ler, né, pela quantidade de vezes que eu errei. Mas o que eu puder fazer pra melhorar os vídeos, deixa aqui nos comentários. Peço que vocês comentem caso tenham chegado até aqui, pra eu saber quantas pessoas vieram até o final também. Porque é um vídeo gigante. Às vezes a gente grava assim, deve ter mais de uma hora que eu tô gravando, sem imaginar que alguém tá assistindo. Então, se você tá aqui, deixa nos comentários, por favor. Muito obrigado e até o próximo relato.